encontro. A Casa Maria promove, né, essa noite um papo bastante urgente e também bastante atual, que é essa questão do patrimônio, do apagamento, né? Então, como que a gente vai recontar essa história, ou como que a gente vai fazer com tudo isso que tem acontecido nos últimos tempos, né? Para falar sobre isso, a gente convidou 2 especialistas, né? Na área, no tema, de uma forma geral, e 2 amigos também. Eu estou feliz de rever vocês. De bom, né? Que bom que a história deu essa saculejada para a gente poder se encontrar aqui de novo. Então, a Thaís, eu a conheci no mestrado, e o Dan também. Então, todos nós fazemos mestrado lá na Unesp de Assis, somos filhos da Unesp, né? O Danilo aproveitou o quanto pôde, então fez graduação, mestrado, doutorado, só foi embora porque já estavam correndo com o porrete atrás dele lá em Assis. E a Thaís é mestra, então a gente vai conversar um pouco sobre todas essas questões, né? Eu quero agradecer muito a vocês por terem aceito o convite. A Casa Maria, ela tem uma preocupação muito específica, né, com as mulheres, mas a gente tem uma preocupação muito grande também com as políticas públicas, com a história de uma maneira geral e de como que nós estamos inseridos nisso, né? A gente está vivendo aí um ano eleitoral, um ano muito diferente com a pandemia, e a gente se envolve, né, com todos esses temas afins, e o racismo é um desses temas, né, que está bem presente, e que é o que vai trazer a gente agora para esse movimento que a gente está conversando, né? Mas o título, né, da live é Quando a História se Revolta, então, entre patrimônio e o apagamento, porque esse é um tema que, para nós que somos historiadores, ele é um pouco espinhoso. Não é tão simples assim, sair derrubando tudo, né? Como é que a gente vai fazer com essa história? Então, por isso que a gente vai conversar um pouco com os 2, e aí eu já começo com algumas perguntas para a gente iniciar esse papo aqui de hoje à noite, né? Então, o que é um monumento? O que ele representa, né? Como que a história ela pode ser contada através desses monumentos também? De repente a gente colocar, né? A Thaís, ela é diretora, né, de uma instituição que pensa a memória. Então, qual que é a diferença, por exemplo, do que está lá dentro do lugar onde você trabalha e de uma estátua que está do lado de fora, né? Para a gente entender se isso tem diferença, como é que é isso para a história, né? E também pensar um pouco, que eu acho importante, né? Se a gente observar, toda cidade que a gente vai, por exemplo, tem um nome de presidentes, então sempre tem uma Avenida Getúlio Vargas, alguma coisa assim, em toda cidade que a gente mora, né? Que diferença que tem isso, por exemplo, de um campo de concentração como Auschwitz? Porque se a gente pensar, né, em Auschwitz, por exemplo, você tem ali os resquícios até químicos da existência daquela história, né? Então, como é que a gente pode pensar um pouco sobre todas essas questões que eu coloquei aí? Acho que a Thaís pode começar falando com a gente, por favor. Jamile, obrigada pelo convite. Falar com vocês 2 é muito bom. Na verdade, começando a discussão de monumento, né? Na verdade, a gente tem uma grande diferença entre monumento e monumento histórico, né? São 2 concepções bem diferentes. Então, o monumento não necessariamente ele é só histórico, ele pode ser uma obra de arte, então ele tem todo um contexto a partir do momento que ele foi erguido ou construído, não sei como que a gente pode falar. No caso do histórico, somos nós, historiadores, essa profissão maravilhosa, que eu adoro, que historiadores da arte, assim, a gente pode limitar a importância desse monumento para um determinado contexto social, né, o contexto histórico, e assim vai. E hoje a gente está falando de monumento em si, devido ao caso que aconteceu agora, né, lá nos Estados Unidos, essas derrubadas das estátuas, nós estamos falando, que é o que no meu caso eu trabalho, de patrimônio, né? Então, o patrimônio ele engloba diversas áreas, né, diversos bens, não só os monumentos. O monumento é uma
das ramificações, vamos falar assim, do patrimônio. Então, nesse caso das estátuas, vamos lá, vamos falar do Borba Gato, que é o caso que a gente começou essa discussão lá atrás, são monumentos que foram construídos com algum propósito. A história do Borba Gato, por exemplo, eu não sabia da história, no caso da construção da estátua. A gente sabe quem foi o Borba Gato, a gente sabe dessa cultura bandeirante, né, vamos falar melhor assim. A gente sabe dessa cultura, a gente sabe tudo que passou na história, que essa cultura foi responsável, né? Mas é um caso que ali mostrou uma outra parte da construção, quer dizer, o monumento, ele tem essa função, na verdade, de fazer com que a gente rememore, né? Que a gente veja aquilo. Então, o patrimônio, ele é uma coisa muito engraçada, porque por muito tempo o patrimônio foi só considerado o quê? O que a gente consegue pegar, o que a gente consegue ver, então são as peças de museu, os monumentos, os prédios, e a gente teve que ampliar esse conceito. Por isso que a gente até nem fala tanto mais monumentos, né? A gente usa o patrimônio como uma palavra mais geral. Né, no caso, patrimônio cultural, e também não só patrimônio histórico, como patrimônio não só artístico, como cultural, que engloba todos esses, inclusive essa parte dos monumentos. No caso de alguns monumentos, não todos, eles foram realmente criados em homenagem, né, a algumas pessoas que fizeram parte de alguns contextos ali históricos. Nesse caso dos bandeiras, a gente tem o monumento às bandeiras, que é o monumento lá em São Paulo, que é o maior símbolo, né, dos bandeirantes, eu acho. E comparando com Auschwitz, eu acho que são coisas completamente diferentes. Então, na verdade, muitos monumentos foram realmente construídos para homenagens, que é o caso da nomeação de rua. A nomeação de rua, ela é própria para isso, ela é para se homenagear. Todas as ruas, como você falou, tem o nome do Getúlio Vargas, Presidente Prudente de Moraes, 7 de setembro, 9 de julho, nós temos isso em quase todas as cidades brasileiras, né? Então, a nomeação de rua, ela já é uma característica, ela é feita exatamente com esse propósito de homenagear. No caso dos monumentos, alguns, não todos, têm esse mesmo quesito. Outros, eles foram construídos apenas para, considerando o momento histórico, o fato que está acontecendo, né? E Auschwitz é um outro caso. Auschwitz foi construído, ele não é considerado um monumento, mas ele é considerado um local de memória, né? Que foi construído com um propósito daquela época, de um regime que a gente sabe que tinha um propósito total de eliminação dos judeus ali. E ele tem eu acho que é uma outra característica mais histórica, né? Uma outra questão. Então, considerando essas três, juntando isso tudo que você falou, eu acho que cada um aí tem um propósito. E é o que eu falei, o conceito de patrimônio, ele é muito amplo. E hoje a gente tem esse conhecimento, que ele é muito mais amplo, e outras coisas que não eram consideradas hoje são. Então, na verdade, alguns monumentos, na verdade, quase todos, assim, sendo históricos ou não, são considerados patrimônio, certo? Independente, isso eu estou falando, a gente tem que respeitar os movimentos sociais. A discussão, na verdade, para mim, como historiador e como uma pessoa que trabalha como patrimônio, é nesse sentido do que eles representam para uma época e o que é conservar ou derrubá-los. Entendeu? São duas coisas completamente diferentes. Acho que deu para... Né? Sim. Sim. Vou emendar aqui já, então, viu, com as contribuições da Thaís. Boa noite a todas e todos que estão nos assistindo aí. Muito obrigado pelo convite, Jamile. Só assim, para a gente dar ensejo a muitas das discussões que começam sem essa pretensão, né? Acho que esse foi o caso. Saiu de um post e está virando uma coisa maior, que leva a gente a pesquisar e querer saber mais.
eu confesso que eu fiquei bem obsessivo com o tema, porque é uma coisa que pegou a gente, assim, né, de rasteira. Que é um fenômeno nesse país que não ocorre muitas vezes, né? É uma coisa que a gente está aprendendo agora, né? Que está vendo agora, questionamentos, ótimos questionamentos, inclusive, que estão surgindo agora. Queria voltar um pouquinho, pegando embalo no que a Tá falou aí no começo, do monumento, né? O Legoff, o Jacques Legoff, que é um historiador muito importante para a nossa profissão, ele fala que o monumento é um sinal do passado, no presente, né? E às vezes é um sinal que se desmembra em dois passados, né? Aquele passado em que as pessoas escolhem falar, olha, aqui a gente vai erguer um monumento, mas que remete a um passado ainda anterior, né? E que a gente no presente está andando e ali se depara com um monumento, uma estátua, uma coluna, né? Símbolos aí grandiosos para você parar, observar, chamar sua atenção, tentar entender, às vezes pegar uma sombra nele, às vezes no final de semana sentar ali com os amigos, enfim, os sentidos de cada monumento, eles vão ser meio particulares a partir do momento em que as pessoas vão olhando para aquilo com diferentes olhos. Esse é o primeiro ponto, assim. Esse mesmo autor, ele distingue dois tipos de monumentos, né? Dois sentidos, aliás, de monumentos, que vai muito na esteira do que a Tá está falando, que a gente tem a mesma formação, né, Thaís? Sim. É difícil a gente discordar aqui, e isso é um ponto. Tomara que as perguntas ensejem aí um contraditório bacana. Quais são esses dois sentidos, né? Assim, o primeiro deles, né, é comemorativo. Então, uma cidade opta por construir uma estátua, né? Ou um Arco do Triunfo, por exemplo. O Arco do Triunfo, ele é uma ideia romana, né? Que o Constantino tem um Arco do Constantino em Roma, se vocês forem lá hoje tem um arco lá, construído justamente para as pessoas, para os soldados que voltavam da guerra serem bem recebidos, né? A partir de uma certa pompa e tal. O Napoleão, que era um grande amante da cultura greco-romana, ele manda construir um arco geométrico ali numa região muito importante de Paris, que virou um ponto turístico. O Arco do Triunfo, ele é para receber os soldados do exército de Napoleão que voltavam das conquistas da região ali, do Império Napoleônico, né? Na Itália, na Áustria, etc. E nenhum turista europeu que esteve sobre o jugo Napoleão deixou de ir no Arco do Triunfo, eu imagino. Né? Então, aí já entrou uma questão. O Arco do Triunfo também tem aqui no Sobral, no Ceará. Né? Se vocês pesquisarem aí agora, Arco do Triunfo de Sobral, vai aparecer uma construção em celebração, a passagem da Nossa Senhora de Fátima, que passou aqui pela região, uma réplica da imagem, né? Ou a imagem, algo do gênero. Então, o monumento tem essa função de celebração, e ele também pode ser, por outro lado, fazer parte de algo que é muito importante para a memória, né? É relembrar os que se foram. Né? Então, o Borba Gato se foi, e aí, em determinado momento, o Estado de São Paulo, que detinha as relações de poder daquele momento, decidiu homenagear aquela figura, né? Decidiu sentar ali e falar, olha, vamos homenagear esse bandeirante porque ele diz respeito à história de São Paulo. Então, aí é um passado dentro do passado, né? E de um grupo restrito que escolheu homenagear aquela figura. Um outro monumento fúnebre, a gente pode pensar na estátua de Dom Pedro I, que fica na Praça Tiradentes. Um exemplo que eu quero voltar lá no final da nossa conversa. Ela também, essa estátua, ela é fruto de uma escolha, né? O filho, Dom Pedro II, escolhe homenagear o pai numa praça que até então se chamava de Praça da Constituição, e é uma escolha também de um grupo. Então, eu acho que nesse primeiro momento é importante a gente pensar que toda a construção dos monumentos, ela é resultado de uma produção histórica, né? Determinados grupos que detêm o poder vão lá e sentam e falam, olha, a gente vai homenagear fulano por isso, por isso, por isso. E tem umas justificativas. No caso de ruas, fica mais fácil, né? Às vezes passa pela Câmara dos Vereadores, perdão,
sem muito debate, e às vezes acaba sendo uma função principal de um vereador, e isso vai a reboque de qualquer discussão. Isso é algo a se pensar, né? É algo completamente diferente, como a Thaís colocou no começo, de Auschwitz e de outros campos de concentração, campos de extermínio, né, que são diferentes na história alemã, que foram transformados em lugares de memória, como a Thaís bem colocou. Então, e aí eu acho que a gente tem que começar a pensar nesses exemplos externos, e aí eu não estou defendendo nenhum país específico, mas o que eles fazem com as histórias deles, né? Então, o que a gente vai fazer com esse lugar? A gente finge que não aconteceu, né? Então, assim, esse campo de concentração, se pegar um exemplo, Sachsenhausen, né, que é ali pertinho do centro de Berlim, você vai de trem, meia hora você está lá. Existiu, tinha uma vizinhança, as pessoas sabiam o que estava acontecendo, estava perto de tudo que estava acontecendo, a gente bota abaixo e não pensa, não reflete sobre os sentidos daquilo. Né? Os alemães optaram, naquele momento, por manter alguns e não manter outros, e transformar nesses espaços em que dá para a gente ressignificar, e eu acho que essa palavra é muito importante, né? Ressignificação. Né? Então, o que eu faço com uma estátua que talvez não me contemple mais? E aí a história, pensando na sua pergunta inicial, Jamile, ela ensina muito, né? Porque, por exemplo, eu, enquanto professor, eu gostaria demais de, se eu estivesse dando aula em São Paulo, nesse momento, coisa que eu não estou longe, levar os meus alunos embaixo do Borba Gato e pensar com um professor de artes, que não é meu caso, mas não só as questões estéticas, né? E a vinculação a uma arte mais popular, que é o caso daquela estátua, não estou entrando no mérito de bonito ou feio, acho que isso é meio rasteiro, até não cabe aqui, mas pensar naquela figura, por que aquele cara está ali, que movimento ele representa, as pessoas que votaram para aquela estátua ser construída ali, que grupo de poder é esse, né? O que falta a gente pensar? A gente vai botar abaixo, a gente coloca uma estátua do lado, né, de uma figura indígena, de uma tribo que morava ali na região de Santo Amaro, né, para ali rivalizar com aquela, rivalizar no bom sentido, né, da simbologia, né, ou a gente rebatiza. Eu adorei o argumento, até mandei na nossa conversa lá, daquela curadora, que foi a responsável pela única exposição do Júlio Guerra, que foi o cara que desenhou e esculpiu o Borba Gato. Ela falou, olha, talvez, se as pessoas estão muito insatisfeitas, talvez o caso seja de rebatizar, né? Coloca como caipira, que é muito representante, e é a porta de saída, né, de São Paulo para o interior. Coloca como rebatiza, ressignifica aquela estátua, né? Então, acho que duas coisas que eu gostaria de chamar a atenção, que o monumento é sempre esse símbolo, esse sinal, né? Esse pedaço do passado que se institui no presente, que está ali, que incomoda ou às vezes passa batido, e que esse sinal ele é resultado de acordos, né? E é resultado de um jogo de poder que foi se constituindo de uma escolha. E a gente pode escolher outras coisas, né? Eu acho que isso que é o bom desse momento. A gente está querendo escolher outros representantes, a gente está querendo abrir um pouco o leque de opções. A gente, e principalmente os movimentos antirracistas que estão estourando aí, com muita força, porque eles sempre existiram, também é importante lembrar, né? A gente não está importando absolutamente nada dos Estados Unidos. A gente tem uma tradição de presença da resistência negra que data desde quando a escravidão e a chegada deles foi feita aqui. Então, é possível atender essas demandas sem correr em medidas talvez assim um pouco urgentes e que exigem um pouco mais de fôlego longo, um pouco mais de respiro, talvez um pouco mais aí de pensar em alternativas, aprendendo com a experiência internacional, né, de outros lugares e pensando também no que a gente está fazendo aqui agora, né? Vou dar um último exemplo e já devolvo a bola para vocês. O Maranhão, muito recentemente, o Estado resolveu que
não ia endossar escolas que não ia endossar, né, não concordava com a ideia de torturadores ou partícipes da ditadura militar dar nome às escolas do Estado. Né, foi feito um levantamento, cerca de uma dezena de escolas no Maranhão inteiro, foi relacionado a nomes de ditadores, e aí o governador fez um decreto extinguindo esses nomes e deixando a população escolar, o corpo docente, os alunos, a comunidade, escolher quem seria homenageado. Né? Então, aí a gente tem um ótimo exemplo de democracia participativa. Né? Então, a gente não quer mais esse nome, para qual que a gente vai agora? Acho que é muito importante dar trabalho, é uma conversa que dá trabalho, né? E acho que esse é o caminho, tem que dar trabalho, tem que envolver o maior número de vertentes nessa conversa e ver o que a gente tira disso, né? Para ter uma representação mais plural, né? Mais plural, o que não tem acontecido, evidentemente. Ótimo. A gente já tem algumas pessoas dando boa noite para a gente aqui, fazendo alguns comentários carinhosos. E aí eu queria dar um oi especial para a Fernanda, que estudou com a gente também, está assistindo a gente agora. Fer e Florência. E aí, pegando, Dani, um gancho disso que você está falando, e do que a Thaís também comentou, né, sobre tudo isso, pensando, né, que esses monumentos, eles carregam uma construção, pensando que, de alguma maneira, né, como você até colocou nessa expressão mesmo, né, isso é um jogo de poder. A gente está falando, né, quando a gente pensa, como aconteceu agora em Nova York, vamos tirar a estátua do Roosevelt, porque do lado tem um índio e um negro colocado numa situação subalterna. Ou vamos fazer como lá na Inglaterra, que a gente pega a estátua, sai rolando e joga no mar, joga no rio, e aí depois tem que tirar a estátua do rio, né? Então, como que a gente pensa tudo isso? Mas a minha pergunta é, pensando que esses monumentos, né, eles são frutos de uma construção, como vocês colocaram aí, e também que são uma forma dessa demonstração de poder que vocês colocaram, eles trazem consigo uma mensagem. Sim. Tem alguma coisa sendo dita, né? E aí inserir novos personagens é uma forma também da gente poder colocar mais pessoas para falar. E aí, como a Casa Maria é uma casa que pensa muito nas mulheres, né? Como que a gente pensa, por exemplo, tudo isso e a ausência de mulheres representadas nesses monumentos todos? Porque aí a gente tem uma história das mulheres que é fruto de um movimento muito recente da própria história, né, enquanto ciência, e aí, infelizmente, a gente ainda tem um déficit muito grande da participação das mulheres, né, nos próprios livros didáticos, nos próprios materiais. Então a gente tem materiais recentes, né, que vem problematizando isso no próprio ensino de história, e aí de uma maneira geral, como isso aparece na educação, como isso aparece nas nossas aulas, por exemplo, todos nós somos professores, né, e como que a gente diz isso para os nossos alunos também, né, qual que é a importância de ver essas coisas representadas ali, né. O Danilo até colocou uma coisa bem legal, né, que é essa ideia de você levar o seu aluno, observar aquilo, poder fazer uma crítica, né, de tudo aquilo que está colocado ali. Então, como que a gente pode pensar um pouco nessa ausência das mulheres nessa história também, nessa representatividade desses monumentos, daquilo que é considerado patrimônio histórico e nos próprios materiais didáticos? Maravilhosa a sua pergunta. Eu acho que, na verdade, então, falando historicamente, a gente sabe que até há pouco tempo atrás, a história ela sempre teve uma representação que a gente fala da representação dos vencedores, não dos vencidos, né? Então, a maioria dos monumentos, a maioria das homenagens, a maioria das construções, sempre elas refletem o que uma classe que era a dominante naquela determinada época, naquele determinado lugar, refletia. Então, eles eram, basicamente, para representar essa classe, né?
Essa discussão relacionada aos monumentos e ao derrubar, ao passar para o museu, são coisas também muito complicadas. Por quê? No caso de você eu acho que você usou uma palavra que é muito legal, e eu acho que nós, como professores, porque a nossa primeira formação é de professor, que é problematizar. Eu acho que isso é o essencial para nós, professores de história. Já passou o tempo, os professores de história passarem o quadro na lousa, aquela famosa linha do tempo, que todos nós aqui já tivemos alguns professores, quando éramos crianças, que faziam aquela linha do tempo. Então, hoje a gente já não tem mais esse tipo de ensino. Isso eu estou falando desde 2008, quando eu comecei a dar aula, né, que a gente deu aula junto, na mesma escola, né, Dan? A gente já não fazia mais esse tipo de ensino, certo? Não tem mais cabimento, não cabe mais hoje. Nós temos o tipo de professor estático, o que fala do livro, tanto que a gente vê muita gente falando, eu odiava história, eu tinha que decorar as datas, eu odiava história é chato. Não, história não é chato. Pelo contrário. Então, eu acho que problematizar eu acho que é uma questão para nós, como professores, melhorarmos ainda mais a qualidade do ensino. Tá? Então, a história ela é uma ciência, queiram ou não queiram, isso a gente vai bater na tecla, ela é uma ciência, sim, por mais que queiram falar que não, mas ela é uma ciência, e ela, ao mesmo por ser uma ciência, ela tem que ser constantemente problematizada. Tá? Então, no caso dos monumentos, a gente sempre teve essa história que foi contada somente de um lado, né? Então, a gente vê muito isso quando acontece o quê? Falando mais de um modo geral dessa parte de patrimônio, de monumento, o que acontece quando um outro governo toma o poder? A primeira coisa que ele faz é qual, gente? Apaga todos os resquícios de memória, todos os símbolos. Isso foi feito com a Alemanha nazista, até alguns pontos foram apagados, porque os alemães, a grande maioria, não os revisionistas, negacionistas, que aí esse papo para depois também, tem um pouco de vergonha desse passado, né? Então, é uma coisa também, olha isso, às vezes você apaga para ocultar uma parte da história que você se sente envergonhado. Então, querendo ou não, a maioria do patrimônio, esse patrimônio que eu estou falando, o monumento, no caso aí, da parte do monumento, dos bens, né, são reflexos de uma história dos vencedores, de uma classe dominante. Então, eu entendo perfeitamente esses movimentos sociais quando eles se revoltam, porque ele é ali, né? Ele é aquela classe. A gente tem o quê? Quantos monumentos ligados ao movimento negro, aos quilombos? São pouquíssimos. Eu achei muito interessante, eu estava lendo um livro agora, com essa questão toda acontecendo, foi o que o Danilo falou, a gente acaba indo atrás de muita coisa para saber essa discussão, e eu estava lendo uma parte que ele estava falando isso, tudo foi apagado, cada movimento histórico, cada acontecimento, a Revolução Francesa fez isso, ela quis acabar com os símbolos da monarquia, depois da Revolução Francesa quiseram acabar com os símbolos da Revolução Francesa, então vira uma bola de neve, que você vai tentando apagar a história de alguma maneira, né? Então, no caso, a gente tem realmente muito pouca representação do que eram considerados os vencidos, né? Consideradas as classes à margem da sociedade, que hoje, ainda depois de muita luta, e ainda a gente não está conseguindo nem um quarto do reconhecimento, como as mulheres, negros, e entre outras, ter essas homenagens. Então, assim, se a gente derruba para criar um outro, você cria uma outra questão lá para frente na história. A próxima vez que vier um governo, vamos supor, né, a história não existe ser, mas a gente tem, para problematizar, a gente pode pôr o ser.
mais para frente entre algum ditador, um cara machista, alguma coisa assim, ele vai querer derrubar todos esses símbolos. E isso, você nunca vai conseguir discutir essas questões de poder. Então, por isso que eu considero essa parte como problematizar a questão. Esses monumentos, é claro, eles foram feitos sim com o intuito de homenagear, concordo plenamente, é horrível, reflete uma posição que hoje a gente não aceita mais como ser humano, né? A gente não aceita mais como ser humano. Então, a gente tem hoje livros didáticos que tratam todas as questões históricas diferentes. A gente parou de falar por exemplo, vou dar um exemplo ótimo. A gente parou de falar da proclamação da Inconfidência Mineira como se fosse o ato heróico, né? A gente parou de falar do descobrimento do Brasil como se ele fosse só feito pelos portugueses, chegaram lindos, maravilhosos, naquele navio lindo. A gente sabe que a história não foi assim. Só que por muito tempo foi ensinada dessa maneira. Para a gente desconstruir isso, vai levar anos a fio. Então, eu acho que a gente tem que, sim, lutar para que isso possa, a sociedade, aí eu digo como sociedade, não nem mais, construir, sim, novos monumentos, fazer com que haja essa discussão, ressignificar. Discutir, essa estátua estava aqui, porque era a classe dominante, eles faziam isso, mas hoje a gente tem aqui isso. Então, eu acho que você dá essa parte do diálogo amplo, dos dois lados da história. Não estou dizendo que um lado seja lindo, que os dois lados sejam lindos e maravilhosos, ela nem é. A história, a gente sabe, essa parte de conflitos, principalmente, a história não é linda. Pelo contrário, a gente tem tantos acontecimentos aí e a gente tem que falar deles. Auschwitz é um, nazismo é um. E a gente falando tanto deles, tendo campos de concentração, alguns historiadores, ou dizem ser historiadores, ou assim vai, ainda negam ou querem revisar. Eu quero morrer com essa palavra revisionismo. Eu acho que revisionar, a história não existe revisão. Não tem como revisar uma coisa que já aconteceu. Você tem que ressignificar. Então, você tem que explicar, sim, os horrores para que eles nunca mais aconteçam. Não simplesmente apagá-los da memória achando. Isso não muda a mentalidade das pessoas, porque foi por tantos anos assim. Então, nesse sentido, a gente tem. E no caso das mulheres, mais ainda também. É uma das classes, das classes sociais, acho que até usei a palavra errada agora, mas que a gente tem que respeitar, sim. Eu acho que é isso. Eu vou pegar o gancho da Thay no final. Essa briga, a gente tem que entender se as intenções com esses monumentos, elas são um ataque à memória ou ao presente, né? Ao presente, ao agora. Sim. Né? Então, derrubar o Borba Gato, colocar uma representação indígena, feminina, de uma aldeia que ali habitava, resolve o problema dos indígenas, né? Que não estão dentro do jogo das estruturas de poder, né? Será que às vezes não seria... Eu sou super a favor da representatividade, mas eu também defendo que a gente tem que abrir um movimento lateral de rever essa estrutura, né? De decisões, de inserir cada vez mais as pessoas para jogar para o debate, sei lá, eu acho que conversar de 2 em 2 anos para escolher alguém não está funcionando, acho que isso está muito claro para todo mundo, né? E aí, nesse sentido, a representação, vou contar para vocês o que eu estava lendo hoje, por isso que eu estou pensando nisso, né? Estava lendo, conversando com vários amigos sobre essa questão. Uma universidade dos Estados Unidos agora decidiu, ela chama Washington Lee, né? Homenageando George Washington, que foi um dos pais fundadores, até agora ilibado, de postura ilibada, e o Robert Lee, que foi um general que lutou contra a luta abolicionista nos Estados Unidos,
né? Então, Robert Lee, ele perdeu a Guerra Civil e, como uma espécie de prêmio de congratulação, ele recebeu um cargo nessa universidade, né? E essa universidade leva o nome dele, Robert Lee. E no diploma dos alunos vem lá, Washington Lee. E os alunos começaram a questionar, porque só tem, a maioria é branco naquela universidade. Não tem uma representação pluriétnica entre os alunos. Eles também não são a favor de símbolos racistas. E aí, qual foi a solução que o conselho da universidade decidiu? Decidiu criar, primeiro, um fundo chamado George Floyd, que é em homenagem ao negro que foi assassinado, enfim, transmitido para todo mundo aí há pouco tempo. Criaram um fundo de investimento, um fundo de amparo aos alunos com o nome dele. Beleza. Prometeram rever o desenho do diploma. Beleza. Mas a estátua, o mausoléu, os restos da família que estão naquela universidade, ninguém se manifestou se vai mexer ou não. Então, eu às vezes penso que quando os movimentos chegam, né, falando, olha, ou muda, os representantes de um certo sistema, seja da universidade, seja da política, eles dão um jeito de arranjar uma solução intermediária que dá uma apaziguada na questão, mas que, no final das contas, não muda, de fato, a demanda inicial, entendeu? Que é não morrer pela cor da pele, que é não deixar de ocupar um cargo eletivo por ser mulher, que é não ganhar menos por ser mulher preta, né? E por aí vai. Então, essas são as demandas, né? Então, talvez, de onde eu leio, e a gente, enfim, posso estar um pouco equivocado, essas demandas, elas são sistêmicas, né? A representação é super importante e é incrível que o livro didático tenha corrido atrás do prejuízo aos poucos. Que nós, professores, também, muitos colegas têm se revisto, tanto em termos metodológicos, quanto cuidado com o vocabulário, né? Colocações totalmente equivocadas, né? Muito conservadoras. A gente tem se revisto. O movimento pela representatividade é super legítimo, mas eu não sei se continuar com o mesmo sistema, né, onde você ganha menos ou tem probabilidade de ser morto por conta da sua pele ou por conta do seu gênero, é algo a se levar adiante, né? É algo a se levar adiante. Tenho minhas dúvidas, né? Enquanto isso não acontece, a mensagem de pluralidade, ela tem que ser convocada, ela tem que ser feita, né? Então, a gente tem que nutrir nos nossos alunos, nos nossos colegas, né, esses questionamentos de por que, sei lá, está faltando figuras mais representativas do que a sociedade brasileira, né? E não simplesmente ir lá e pichar, ou mandar marreta e derrubar. Hoje é o Borba Gato, amanhã é Anitta Malfatti, e aí como é que a gente fica, né? Acho para se pensar, o Churchill, né, que foi o líder, um dos líderes, junto com o Stalin, é sempre bom lembrar, que impediram o avanço do Hitler na Europa, né, e reconduziu os rumos da guerra. O Churchill está sendo depredado por ser racista, o que ele também era. Mas ele não recebeu uma homenagem por ser racista. Ele recebeu uma homenagem, um monumento, pelo papel que ele teve na defesa do mundo livre, né, junto com Stalin, que também foi super homenageado por toda a União Soviética, até que a União Soviética veio abaixo. E eles tiveram que repensar o que fazer com as estátuas de Stalin e do Lenin, né? Muitas delas foram morar no parque. Foram morar lá, explicando o contexto de criação daquele parque, né? Concordo muito com a Thaís, quando, no começo da fala dela, ela trata sobre quanto que cada movimento ou cada governo vai trabalhando para tentar apagar o passado e reescrever a história. Acho que é isso, né, gente? É reescrever a história. Querem mudar o que aconteceu. Então, se a gente pensar, a Bastilha é a prisão, né, onde ficavam os prisioneiros da monarquia francesa, ela não existe mais. Ela foi consumida pelo calor revolucionário.
Mas todo livro didático, quando vai falar sobre a Revolução Francesa, a Bastilha está lá. Ela não foi apagada. Os revolucionários, muito certamente naquele momento, alvejaram ali e decidiram que aquilo não tinha que existir mais. A partir daquela derrubada, foi construída uma ponte. E eu acho legal a metáfora da ponte, né? Paris é lotada de pontes, que chama Ponte da Concórdia, né? Do lado onde ficava a Bastilha, virou a Praça da Concórdia. Então, dá para a gente pensar nessas iniciativas para ressignificar o passado. Quando a Revolução Russa, né, estourou, muitos dos revolucionários queriam botar fogo, junto com as mortes dos reis e rainhas, dos reis e herdeiros que habitavam o palácio, queriam botar fogo nas obras de arte e quebrar as esculturas. Segundo consta, o Lenin não deixou isso acontecer. Por quê? Porque ele considerou que, apesar de estar no Palácio da Monarquia, aquelas eram obras que diziam respeito à civilização russa, à comunidade humana, entendeu? E que tinham um valor que ultrapassava o que a política do czar representava. E tinha a ver com a história da cultura daquele país, né? Então, é para a gente pensar, uma conversa que tem vários eixos aí de caminho, né? E que não necessariamente tem que passar pela discórdia. Com certeza a gente discorda, ninguém está aqui passando pano para ninguém, mas que tem que passar pela destruição, né? E por um desejo de apagamento que eu não sei se concretiza. A gente vai ver isso, né? Bom, eu quero dar boa noite para o Andrei, que entrou também aqui. O Andrei também é companheiro nosso aí de história. Tem a Carol também, que é professora lá em Penápolis, que está aqui dando beijo na gente. A Jo, que é uma querida, sempre participa com a gente. Tem alguns comentários muito carinhosos também. A Carolina Pavão dizendo, né, que live sensacional, propondo reflexões importantíssimas, né? E ela dizendo que é leiga, mas que agradece a oportunidade de participar e poder refletir sobre o assunto. Então, a gente que fica feliz, na verdade, né, também de poder estar aqui tendo essa conversa nessa noite, porque pensando nisso que vocês falaram, eu fico pensando como que a nossa educação tem a ver com isso, né? Como, infelizmente, a gente é um país que tem um problema tão sério de uma educação que tem aí déficit em tantas áreas, né? E a história é só mais uma delas, né? Em que a gente não tem acesso à educação de qualidade, a ferramentas de ensino que possibilitem, por exemplo, tudo isso que a gente está tentando dizer aqui. Né, se a gente realmente tivesse uma educação que proporcionasse às pessoas todo esse entendimento do que esses movimentos representam, né, ou do que isso deveria efetivamente representar, talvez a gente pudesse falar dessa ressignificação e tal. Mas a gente vive tempos muito cruéis na nossa educação. A gente vive tempos, vocês já usaram essas palavras aí, porque, infelizmente, ela está muito mais presente do que a gente gostaria, né? Que é a questão desse revisionismo, que a Thaís já disse para a gente que isso não existe, mas ele está aí, a gente precisa falar sobre ele, e, em especial, a questão do negacionismo que a gente tem, né? Então, com o advento aí das fake news, a gente tem também a possibilidade de que qualquer coisa caia na rede, caia na boca das pessoas, e aí, de repente, o Hitler não era tão mal assim, de repente houve uma justificativa para a ditadura, sim, não foi ditadura, não foi golpe, e aí as pessoas vão dando outros nomes, né? Então, como, infelizmente, a gente tem uma falta, muitas vezes, até de professores mesmo, né, no quadro das escolas, especialmente as escolas públicas, né, porque aí a gente também está falando do próprio capital cultural, que é um termo aí do Bourdieu, então a gente tem diferentes acessos, né, a tudo isso. Então, como que a gente poderia também pensar todas essas questões que a gente está falando diante dessa educação que, infelizmente, não é para todos, não é acessível a todos, né? E desse revisionismo e desse negacionismo que hoje tem sido tão presente?
Bom, no meu caso, eu estou afastada há um tempo da sala de aula, né? Na verdade, do ensino médio fundamental, porém, com uma boa formação de professora, eu faço muitas ações educativas no arquivo, né? Que a gente trabalha. Então, na verdade, eu gosto muito, eu tenho um exemplo muito legal, e no arquivo eu já fiz essa ação educativa milhões de vezes, e todas as vezes é uma experiência muito diferente, muito legal. No arquivo nós temos um livro, é um livro de registro de famílias escravas libertas. Esse livro, praticamente, ele existe em todos os lugares que tiveram fazendas de café, fazendas que utilizaram a cana-de-açúcar e assim vai. Nós, aqui do interior paulista, temos isso quase que em todas as cidades. Quer dizer, quem preservou os seus documentos, com certeza deve ter um livro desse, que é um livro, esse que nós temos, que tem no arquivo, nós temos dois, mas um que eu utilizo muito é um de 1876, de famílias libertas. Então, o que é esse livro de famílias libertas? Famílias escravas libertas. É um livro, é um processo que a gente, exatamente é isso que a história traz de mais lindo. Quando a gente vai explicar, hoje a gente consegue falar para os alunos que a abolição não foi aquele movimento que aconteceu somente no dia 13 de maio de 1888. Foi todo um processo que veio antes dessa data para culminar. Aquilo ali só foi uma assinatura, na verdade, né? Vamos colocar dessa forma. E um desses decretos era esse decreto que fazia o quê? Ele é um livro de escravo, todas as comarcas, os municípios tinham, e os senhores de escravo, eles tinham que listar quantos escravos, pelo nome, qual era a função desse escravo. Então, é um livro que ele é grande, e ele tem é uma tabela, o nome do escravo, o nome, a cor, idade, estatuto civil, função, observação, nome do senhor. Bem essas. E eu faço essas cópias e falo para os alunos. Além disso, a gente começa a brincar um pouquinho, porque como aquelas letras eram horríveis, né? E para a gente tentar adivinhar. E é muito legal isso, por quê? Porque o que era esse livro? O que era isso? Você vai pensar o título do livro. Qualquer pessoa que fala, nossa, que legal, você tem um livro de registro de famílias libertas, de famílias escravas libertas. Então, quer dizer, os escravos que foram. Calma, o que era esse livro? Na verdade, ele era uma restituição de um valor, a partir de um decreto que começou para a abolição da escravatura, uma restituição para os senhores que iam perder os escravos conforme eles forem dando alforria para esses escravos. Então, eles eram compensados financeiramente pelo Estado, pelo município, pelos escravos que eles estavam libertando. E para ser escravo liberto, a gente era todo um decreto que falava, primeiro vem os mais velhos, claro, não podem mais trabalhar, depois os filhos, os que já forem casados, e assim vai. Essa discussão é muito legal com os alunos, porque o aluno, quando ele está aprendendo a história, ele só aprende lá, o 13 de maio de 1888, vamos pensar na princesa Isabel. E a gente tem todo um processo por isso. E é muito legal fazer essa ação educativa com as crianças, principalmente com crianças. É muito legal assim, o que eles falam, o jeito que eles ficam. Então, nesse caso, a educação é fundamental. Nós que trabalhamos com patrimônio, a gente tenta inserir muito essa questão de conservação, de preservação, exatamente para isso, né? A história, a gente depende das fontes históricas, não necessariamente elas são documentos escritos, né? Então, nós precisamos disso e nós podemos questionar isso. Se for, você vai mostrar uma fazenda de café, por exemplo. A fazenda de café, ela teve um
um período horrível da nossa história, que a maioria ali, quem teve fazenda de café, as cidades que tiveram fazenda, não adianta falarem, mas elas tiveram escravidão, elas tiveram escravo. Não tem como. Você está ali também tendo essa representação. Agora, para nós entender muito, no caso do negacionismo e do revisionismo, o revisionismo, eu acho que ele entra muito nessa questão que eu falei lá no começo da Alemanha, lendo muitos textos sobre a Alemanha, que é um assunto hoje, que é um assunto que a maioria das pessoas hoje é muito difícil saber, ouvir alguém que não tenha ouvido falar em nazismo. Não existe, é quase impossível, não estou dizendo que não exista, mas é mais raro, porque é um acontecimento histórico que foi amplamente divulgado, até porque nós estamos do lado de quem venceu a guerra contra os nazistas. Então, para a gente, é muito mais divulgado ainda. Sim. Vem também um pouco da vergonha de se falar que teve aqui esse tipo de história. A desculpa do Hitler era muito inteligente. O Hitler era um amante das artes. Tudo isso. Então, o revisionismo, ele vem, não é que ele quer apagar, ele quer reescrever. Ele quer dizer que a história não foi bem assim, que não tiveram 6 milhões de judeus. Não existiu isso. Imagina matar 6 milhões de judeus, como? Então, essa é a parte do revisionismo. O negacionismo, eu acho que era uma coisa muito mais presente, muito mais agora do cotidiano com as redes sociais. Porque agora eu fico tão, assim, todo mundo é historiador, todo mundo estudou história, eles têm a discutir. Eu falo que eu cansei, eu já não estou mais querendo, dependendo da pessoa, porque não tem como discutir. Então, eles não leram as fontes, eles leram uma fonte do computador, com as informações completamente erradas, com nomes errados, com datas erradas, e eu vou tentar falar e eu já sou um monte de substantivos, adjetivos, entre outras coisas. Então, o negacionismo vem agora dessa parte, eu acho que dessa divulgação muito fugaz da informação, né? Que agora você, assim, a pessoa ela lê fascismo, em vez dela ir procurar o que foi o fascismo, na teoria tal, ela não consegue, ela vê a frase principal que foi, não liga o movimento que houve por trás, não liga o porquê que a crítica está aí, e assim vai. Um termo muito utilizado, que a gente sabe que é muito mais complexo, é o comunismo. A gente sabe que é um termo muito, muito mais complexo que a gente falava, lá não é um tipo. Então, é um grande problema para nós, historiadores, e que está até tirando a gente um pouquinho, às vezes, até do prumo, eu acho. Eu, pelo menos. Sim, ô, Dani, antes de você falar, acho que só colocar isso que a Thaís está trazendo também para o debate, que são esses tempos líquidos aí nas palavras do Bauman, né? Que é essa coisa de você só quer informações rápidas, assim. Então, tem até um meme na internet, né? Que as pessoas às vezes usam, que é quando você faz um textão, alguma coisa, a pessoa fala, vou esperar sair em filme, né? Vou esperar sair o vídeo disso daí. Então, a gente quer essa geração, talvez, né, do Twitter, que aí só o quanto de caracteres que cabe ali é que a gente quer aquela informação, né? E às vezes a pessoa tem que fazer ali um carrossel, uma lista de coisas para que você tenha aquelas informações todas que você precisa, mas, né, tem que ser tudo muito fácil, muito simples, até porque a Thaís também apontou uma coisa que para a história é uma coisa muito cara, que é, há alguns anos atrás, né, quando acontecia, sei lá, um tsunami, ou qualquer tragédia, a gente ficava sabendo dias depois, né? Aquilo era televisionado com muita dificuldade. Hoje não, sempre tem um correspondente da Globo, da CNN, da Record, o cara tá lá vendo a onda do tsunami, tá quase morrendo lá, mas ele tá lá porque ele precisa trazer a informação em tempo real, né? Então, que a história também está mergulhada nesse processo, mas que, né, voltando para a questão que eu tinha falado, que é a questão da educação, isso é raso também, né? O quanto tudo isso é raso, assim como a nossa educação. Então, fica à vontade, Dan. Sim, a gente está com um problemão, né? Que é uma formação rasa, e você falou um termo, Jamile, lá no começo da sua indagação, ótimo, capital cultural, né? Capital cultural é uma coisa que é uma herança. É uma herança que eu vou passar para o meu filho, para minha filha, que alguém passou para mim, que a pessoa que foi escravizada e que
não teve acesso à educação, não tem o que passar, a não ser a sua força de trabalho. Então, o capital cultural você vai adquirindo conforme a experiência da sua família, que tem amigos, que te coloca dentro de lugares específicos, que é uma formação que vai se dando, então, portanto, em rede, né? E que quem não tem já sai nessa maratona que é a vida, ficou brega, mas é isso. Sai prejudicado, sai prejudicado, né? Eu não vou falar muito do revisionismo, porque a Thaís já não tem nada a acrescentar no que ela já falou, né? Muito maravilhosa. Mas eu vou falar sobre o negacionismo, né? Antes, quando se trata de temas aí sujeitos à subjetividade e interpretação, vale tudo, né? Então, parece que não foi tão ditadura assim. Morreram, sei lá, 300, 500, nem morreu tanta gente assim. É o discurso que a gente ouve. Que ditadura que permite ter um partido de oposição, né? Tínhamos a Arena e o MDB. Uma ditadura não permite. A gente teve 5 presidentes militares durante a ditadura. Nas experiências chilena e argentina, isso não ocorreu. Tínhamos presidentes específicos, que ficavam anos e anos. Então, quando tem uma questão um pouco subjetiva, o negacionismo entra de sola. A gente pode pensar em saídas para ele, né? Mas eu estou gostando desse momento, da capacidade da gente aprender com esse momento. Porque, por exemplo, quando se nega uma pandemia, ela se impõe. Né? Olha aí, a gente está há 100 dias, mais de 100 dias, né, nesse rame-rame de que fecha, abre, é quarentena, é chinesa, a imersão chinesa não é. E olha que loucura, né? Então, os negacionistas, teve até um movimento, o movimento anti-vacina, olha que loucura, né? Estamos em julho de 2020 e tem gente que acha que a vacina não funciona. Isso é para entrar mesmo para o desespero, os anais do desespero. Né? O movimento anti-vacina perdeu adesão esse ano, ainda bem. Né? Não que ele deveria existir, mas ainda bem que perdeu adesão, porque a galera foi se vacinar, achando que uma proteção conjugava com a outra e aí ia ficar livre do corona. Né? No caso da história, infelizmente, demora para a história se impor. Né? Demora para uma interpretação um pouco mais coletiva da história, que é o que a gente estava buscando, né, nesses anos todos, demora para se impor. E a gente não fez a lição de casa no que diz respeito à ditadura militar. Né? Os torturadores continuaram soltos. A anistia valeu para os dois lados, valeu para quem torturou e para quem foi torturado. Né? A gente foi instituir uma comissão da verdade lá em 2011, salvo engano. Né? Olha quanto tempo. Os argentinos convivem com os questionamentos acerca da ditadura militar argentina todo dia na praça, de frente com o Palácio Presidencial. Né? As mães da Praça de Maio estão lá até hoje. Né? Isso vai formando cidadãos que vão participando do debate. Né? Então, a história ela tem um ritmo lento, que é um ritmo de um transatlântico. Né? Para virar agora, para decidir que eu vou mudar de rumo, ou que eu quero repactuar o que é um país, né? Que a gente está esquecendo que isso é um país também, né? Que não é uma série de células ou átomos, de grupos específicos. Para eu repactuar o que é um país, eu preciso de políticas contínuas, né? Que independem de governo, ou de ideologia, que é a palavra da moda. Né? Então, a ação educacional que a Tá falou é maravilhosa, porque está ali, né? Está materializado naquele livro. Então, fica mais fácil você mostrar para esse aluno que existia um trabalho, né, compulsório, um trabalho que não valia nada para aquela pessoa e que ela deu a vida para isso. Né? Eu vou encerrar minha fala nesse quesito com um exemplo de uma visita que a gente fez para o Museu Catavento, que fica na capital de São Paulo, né? De São Paulo. O Catavento, salvo engano, ele teve como uma das funções daquele prédio o DOPS, que era o Destacamento de Operações Policiais da Polícia
durante a ditadura militar. E aí ele é um museu que serve tanto para biologia quanto para física e também uma parte para história. Serve para a história natural, mas também serve para a história. E aí eu fui com os alunos lá em 2018, alunos de 13 a 15 anos, muitos deles, 2018, né, a gente sabe, 2018, muitos deles negando a ditadura, né, apoiando essa ordem militar, né, a gente não processou o presidente, que então era deputado em 2016, quando ele homenageia um ditador, um torturador, perdão, a gente não processou, o Conselho da Câmara não processou esse cara, então isso também fica como educativo, que não ocorreu. E os meus alunos, enfim, eles descem comigo guiados, né, por um instrutor, numa das salas ali, que era a cadeia das pessoas que eram presas políticas, que foram aprisionadas ali para serem interrogadas. E o que aconteceu? Quando a ditadura acabou, que a casa caiu, que a gente teve que fazer uma transição, para não descobrir as pessoas que foram enterradas ali, aquelas celas que serviam de prisão foram lotadas e concretadas. É concretado. E no ato de recondução, reconfiguração daquele prédio, para que aquelas celas que foram concretadas não podem ser abertas. Então a gente não sabe o que tem ali, mas sabe que ali serviu de prisão. Entende? Então, a instrutora, a guia que estava fazendo esse passeio com a gente, explicando isso, os alunos de 15 anos ali, vendo aquela cela que servia de lugar, né, que a ditadura realmente estava ali materializada, é uma ação educativa que funciona, mas que demora para gerar efeito. Né? A gente está num momento que talvez a gente não tenha tanto tempo, ainda que também não tenhamos que ser tão urgentes, mas a gente tem que se mexer. Né? E a gente está se mexendo, não estou cobrando nada. Né? A gente está se mexendo, todo mundo está se mexendo. Né? Pelo menos, né? Tentando, mediante as nossas possibilidades. Né? Então, só o fato da gente não compactuar com falas, né? De ter uma postura antirracista o tempo inteiro, de questionar aquelas pessoas que acham que não teve ditadura. Eu estava vendo um exemplo interessante, uma pesquisa, né? 50% da população brasileira não viveu ou não se lembra da ditadura militar. E essas pessoas precisam de informação para adquirir aí um conhecimento sobre o tema. E a gente tem uma boa iniciativa ocorrendo aí, além dos professores que já fazem isso todos os dias em sala de aula, né? Nossos colegas. A gente tem um curso online de grande envergadura, gratuito, para as pessoas falar, peraí, então o que aconteceu aqui? Né? Aconteceu. Quais são os efeitos de uma ditadura? Né? Um deles é que essa conversa não estaria ocorrendo. Exatamente. Bom, vou ler também mais um pouquinho aqui, né? Quando quebra, tá apagando os vestígios, a Ângela Monteiro está dizendo pra gente. E aí, daqui a um tempo, a gente esquece que houveram pessoas que exaltaram torturadores a ponto de construir um monumento, né, para essas pessoas. Sim. E pegando um gancho nisso que o Danilo estava falando, o Gabriel Alves comentou, né? Pesquisas recentes do Datafolha mostram que 65% dos entrevistados não conhecem o AI-5, e outros 35% já ouviram falar, mas muito provavelmente não sabem exatamente, né, o que é um ato institucional, ou o que o ato institucional, o número 5, né, ele veio depois de quantos, né, exatamente, o que estava escrito nos outros e o que esse trouxe de novo, né, que tipo de repressão estava colocada ali, né, e queria que vocês comentassem a importância no imaginário social de uma representação política negacionista, e os reflexos do capital cultural. O Dani acho que já falou um pouquinho, mas acho que dá para a gente trazer um pouquinho mais. Então, vou ler de novo aqui, né? Que a gente comentasse a importância no imaginário social de uma representação política negacionista e os reflexos disso no capital cultural. Desastre. Na verdade, o negacionismo é muito engraçado, porque
A informação é rápida, é uma linha, e normalmente os argumentos, eu acho que aí entra, eu vou acabar falando do revisionismo, porque é uma coisa que, para mim, sempre foi uma coisa que sempre mexeu muito comigo, essa parte do revisionismo, principalmente na Alemanha. E a informação ela é muito fugaz, tanto que os argumentos, porque eu sempre falo isso, e eu vou continuar batendo na tecla. Isso eu estou falando em conversas com familiares, amigos. A história aconteceu. Ela está ali. A história a gente não trabalha, nós historiadores não trabalhamos com as possibilidades, com o se. E se o Napoleão não tivesse? Se eu não sei, porque o que eu consigo falar é o que aconteceu a partir do momento que o Napoleão perdeu a guerra, ou que o Napoleão tomou o poder, e assim vai. E o negacionismo, ele é muito... Os argumentos são muito rasos. Então, é o seguinte, a ditadura não aconteceu. Tá, tudo bem, ela não aconteceu. Por que você está me dizendo isso? Me coloque seu ponto de vista. Porque meu avô falou que na época dele, ou porque isso aconteceu, porque eu... Não tem uma explicação. Então, a gente tem 800 mil livros didáticos, 800 mil livros que contam, filmes, documentários, que estão ali para explicar, e a pessoa insiste em falar que aquilo não aconteceu. E é o pior de tudo, por isso que eu acho que é um desastre. O negacionista, ele não vai nem atrás. Você pode indicar um livro, um filme, ele não vai, porque ele simplesmente, para ele não acontecer, ele não tem que ter argumento. Não aconteceu, por que eu vou questionar? Então, eu vejo isso, nessa parte, um desastre. Eu não consigo ter uma outra palavra para descrever isso, gente. Da agonia, né? A agonia é afetivo. E no final das contas, né, a gente pode tentar começar a entender, só tentar, né, gente? Que o negacionista, às vezes, ele tem informação, ele tem um capital cultural, saiu de uma boa escola, só que esses são os valores que ele compartilha, né? Então, os valores que ele compartilha estão relacionados à ordem, né? A um ideal armamentista, a um lugar patriarcal, né? Essas pessoas, na verdade, elas não negam porque não sabem, elas negam porque, na verdade, é que elas querem acreditar, que elas não querem, talvez, perder um lugar e tal. Enfim, estou tateando aqui, né? Por outro lado, a gente tem também uma falta de formação que interfere frontalmente com isso, né? Então, primeiro, a gente tem que lembrar que História e Geografia tinha um outro nome durante a ditadura militar, que não formava pensamento crítico. E isso é matéria que nos falta hoje, né? Falta pensamento crítico, falta problematização, ressignificação, questionamento, né? Então, uma ditadura não tem questionamento. Eu acho que isso interfere um pouco, respondendo ao Gabriel Alves, isso responde um pouco, né? Numa estrutura aí em que você não tem negociação, você tem que obedecer, como que você questiona, como que você problematiza? Então, isso interfere frontalmente, né? Então, aí você... Não tem como problematizar, né? Não existe nem a possibilidade. Sim, não existe. Por quê? Porque é violento, né? É violento, silencia, né? Então, você acaba criando, dentro do imaginário social, uma noção de que, na verdade, não é um país, né? É uma série de casas, ou condomínios, ou bairros, não tem muito laço social, né? Você não está muito ligado ao outro e às questões do outro. Né? Você está muito individualizado, que também é um fenômeno maior, que não é exclusivo do brasileiro, né? E isso tudo se soma com... E aí o capital cultural, que está na pergunta, na verdade, ele tem uma relação, do meu ponto de vista, mais com a escravidão, né? Porque se a gente pensar que o capital, seja ele
financeiro ou cultural, para pegar o embalo da Jamile no começo aí, ele é uma herança, né? Um comerciante, ele tem uma herança para passar para o seu filho, um empresário tem uma herança para passar para o seu filho, que é pecuniária, mas que não é só, ela é formativa, ela é cultural, né? E aí, quando a gente chega em redutos, em periferias, em favelas, e por aí vai, a herança que o negro daquele lugar recebeu foi de que a vida exige suor, muitas vezes, né? Gente séria, honesta, e você não correr da polícia, né? Então, demora-se, e tem vários trabalhos sobre isso, 2, 3, 4, às vezes 5 gerações, né? 100 anos, para você reverter, né, uma realidade de pós-abolição de 140 anos atrás, para você fazer com que essas pessoas tenham condições mínimas aí de estarem representadas e, principalmente, gosto de reforçar, trabalhar para que o sistema cada vez inclua mais, não, né, seja só uma figura ali representativa, mas para que seja um outro sistema, talvez, sonhar com outro sistema. Né? Dá para a gente sonhar também com outras coisas. Né? Vamos falar de vida, não vamos falar só de morte, né? De desespero e de agonia. Dá para a gente tentar sonhar aí que na próxima geração, um pouco mais formada durante uma pandemia, com tantos questionamentos, para a gente entender que não tem solução fácil. Né? Não existe, não tem caminho rápido, não tem quebradeira que vai dar conta, né? É super legítimo, é importante sempre reiterar isso, mas os movimentos têm processos que são longos. A gente tem mais mais alguns comentários, né? O Cássio Albuquerque está dizendo: o pior é dizer que naquele tempo foi o melhor momento do país, ou, né, antigamente que era bom, né? E aí a gente também sempre tem essas brincadeiras para dizer, né? Assim, era bom no tempo que você morria de uma doença simples, né? Era bom no tempo que as mulheres apanhavam caladas, né? Era bom nessa época, né? Então esse saudosismo, na verdade, e eu acho que tem tudo a ver com o papo que a gente está fazendo aqui hoje, né? Essa relação com o patrimônio está muito ligada a essa ideia de manter a ordem. Né? Porque uma vez que as coisas ficam onde elas estão, que aquela estátua está ali, uma vez que as coisas estão postas aí como verdade, você não questiona isso, você também, né, se mantém aí articulado com o sistema que a gente conhece, que é patriarcal, que é um sistema que, né, infelizmente, é um sistema racista, homofóbico, machista, e que tem colocado, né, as mulheres que, embora não são minoria, são tratadas dessa forma, bem como os negros no nosso país, né? Então, como que essa relação com o patrimônio tem tudo a ver com essa tentativa de manter as coisas como elas estão, e aí o Gabriel falou dessa coisa do capital cultural, né? A gente tem feito algumas problematizações, tem um movimento bastante interessante aqui na cidade, que é o Movimento Dialogue. Recentemente eles fizeram uma postagem sobre a pandemia mesmo, porque a gente está falando disso, né? E essa relação, por exemplo, com as diferenças sociais, né? Porque eu moro em Araçatuba, por exemplo, há 11 anos, vai fazer agora, daqui a pouquinho, foi quando eu vim fazer mestrado com vocês, e né, o meu marido era muito bonito, eu tive que ficar, acabei não indo embora daqui. Então, eu nunca peguei um ônibus, por exemplo, né? Mas se você vai no terminal de ônibus, tá cheio de trabalhador que todos os dias tem que pegar aquele ônibus lotado para ir cumprir a sua rotina de trabalho. Ele não está ali porque, nossa, né, acordei hoje com vontade de dar uma volta. Não, aquela é a rotina diária daquela pessoa. E se você minimamente para olhar para aquelas pessoas, você sabe exatamente, né, a maioria delas de que cor elas são. Né? Quando a gente olha para essa... e aí o Paulo Freire tinha uma expressão, né, que é a da malvadez neoliberal. E você olha, né, por exemplo, o movimento que teve ontem em São Paulo, dos motoristas de aplicativo, né, dos entregadores de aplicativo fazendo ali uma paralisação, pensando, e como, na verdade, o neoliberalismo tenta vender toda essa história para a gente como se fosse empreendedorismo, né, da parte dessas pessoas. Então, como tudo isso, na verdade, tem a ver com essa relação, porque, infelizmente, a gente tem a própria escola como um espaço em que você, né, faz de tudo para que não haja conflitos,
né? O Michael Apple, ele traz no livro Ideologia e Currículo dele, por exemplo, essa ideia, né, de como a escola, na verdade, ela é programada para fazer com que tudo pareça o mais natural possível e como os conflitos são tidos como algo muito ruim. Então, se você tem uma pessoa, por exemplo, que tem uma ideia e a outra tem outra, a gente simplesmente não discute aquilo porque isso não é visto com bons olhos, né? E aí, ao invés da gente refletir, e o Dani deu um exemplo que foi a coisa, por exemplo, das salas, né, que serviram ali como prisões, por exemplo, que foram concretadas, mas quando você vai para outros lugares, eu tive a oportunidade de conhecer uma cidade da Alemanha que é Colônia, e aí você visita, por exemplo, uma das sedes da Gestapo, e aí tinha uma sala ali que servia, né, como uma prisão temporária para aquelas pessoas que eram pegas, né? Então você vai ali tem os desenhos na parede, né? Tem toda aquela porta ainda com aquele ferro e tal. A memória está ali muito presente e talvez isso dificulte um pouco a gente aceitar essa ordem tão perversa se mantendo como algo tão naturalizado, né? Não sei se vocês querem comentar um pouco sobre isso também. Então, é muito complicado. Eu acho que, assim, até você falou uma coisa do patrimônio, ele está ali, ele está... Eu acho que o patrimônio, ele já não tem mais, a questão do patrimônio, ele já não tem mais ele não leva mais essa discussão do patrimônio estático, do patrimônio que se mantém ali como uma simbologia ou somente uma forma ou ali demonstrando um período que aconteceu. Eu acho que o patrimônio hoje em dia ele tem mais a função também de problematizar, de questionar a sociedade. Então, ele está exatamente ali para você pensar. Não é à toa que a própria concepção de patrimônio ficou ampla. Hoje a gente tem o patrimônio material, que era uma coisa completamente... Inclusive, até hoje, é muito difícil as pessoas entenderem o patrimônio material, né? E a gente tem aí as culturas que antes eram consideradas culturas inferiores, como no caso, a capoeira. A capoeira é um patrimônio imaterial, então hoje ela é divulgada amplamente. Então, esse conceito, acho que o próprio patrimônio contribuiu aos estudiosos, os pesquisadores, essa própria ampliação do conceito de patrimônio, que também, antes a gente tinha, né, patrimônio histórico e artístico, parava ali. Hoje a gente já tem uma coisa mais ampla, é patrimônio cultural, que engloba artístico, histórico, e assim vai. Então, eu não vejo o patrimônio nessa questão estática, só de simbologia. Eu vejo ele mais para essa questão de problematizar. Na verdade, é nosso dever, como professor, problematizar isso. Então, ele está ali porque tem uma questão, né? Ele está ali porque ele representa uma determinada época, que pensava assim, que pensava que é patriarcal, que era... racista, que sempre foi homofóbica, que sempre foi machista, e assim vai. Então, hoje, a gente consegue fazer essa discussão. Exatamente, ele não vira mais uma coisa estática, não é simplesmente, você não visita, as pessoas não vão mais para a França, elas só querem ver a Torre Eiffel, ou só querem ver outras. Tem outros lugares que podem ser problematizados, que são mais, às vezes, até mais atrativos do que isso, assim, então eu não vejo o patrimônio nessa questão estática, eu vejo ele como uma conceituação mais ampla. Acho que também quem trabalha com patrimônio tem que ter essa parte de trabalhar com os professores, isso é uma coisa também muito legal, a gente trabalhar com os professores, trabalhar com o que é o documento histórico, porque o professor, ele ali também é o historiador, mas ele também é o professor, então para ele poder utilizar essas novas formas no ensino dele, que ajuda exatamente a questionar. Então, nesse sentido, eu não vejo essa parte de patrimônio como estático mais. Não consigo mais ver assim, né? Ô, Dani, eu vou aproveitar para colocar no meio da roda uma pergunta do Edgar. Ele deu boa noite, parabéns pelo debate, e gostaria de saber o que vocês pensam sobre o que é propagado com determinados símbolos que já se solidificaram no imaginário, como, por exemplo, a cruz, que carrega um simbolismo cristão.
esses tipos de símbolos podem ser ressignificados ou apagados socialmente? Sim, Não. com certeza. Que delícia! Temos uma treta agora. Cara, eu acho Boa, Edgar, colocou fogo no parquinho aqui agora. Obrigado, Edgar. O símbolo, a cruz, bom, a cruz depois ela foi estendida e virou suástica, né? Tem os jogos jogos assim, no tipo de simulação, que levam ela para esse lugar. E tem movimentos sociais que usam a cruz de uma forma bem questionadora, né? Que a igreja não gostaria, vamos dizer assim, de ver aquilo ali sendo queimado, sendo em outro lugar, introduzido, manifestado, e por aí vai, né? Então, e eu acho que essa é uma boa pergunta também, porque a história, como o patrimônio que a Thaís falou, não tem nada de estático, né, gente? Né? Não tem nada de eterno. Os gregos passaram, né? Os franceses passaram, os britânicos passaram, daqui a pouco os norte-americanos vão passar, os chineses vão chegar, e a gente, enfim, vai mudando. Estou pensando numa questão política grande, mas os símbolos vão mudando, né? Vão sendo... E aí eu acho que o nosso papel é fazer aqui, apresentar, né, uma fatura da conta você paga, seja ela qual for o investimento que a gente for fazer. Então, nosso papel aqui é conversar, apontar caminhos, mas falar, olha, por esse caminho, isso nos custa tanto, por tal caminho, isso nos custa tanto. Né? Quebrar é isso, ressignificar é aquilo. Né? E aí, o que vocês, sociedade, quer fazer? Né? Seja essa decisão tomada por um plebiscito, ou seja por um grupo, uma ONG como a de vocês, que está aí batalhando pela mudança de um nome de rua, né? Está batalhando por isso. Decidiu que não serve mais, então vamos mudar, porque essa rua aí homenageava um caçador de índio, né? Então, acho que é possível ressignificar, com certeza, né? Eu só tenho a impressão de que talvez o ensejo, o desejo, né, daquele que está querendo ressignificar, que seja uma coisa socialmente aceita, incorporada, eu acho que ele vai ter um limite, né? Talvez não vá para outros grupos não vão aderir, né? Demora, que é a questão bem colocada do Edgar aí. É isso. É isso. É que, na verdade... Aí, fica à vontade para falar o não aí agora. É que, na verdade, eu até entendi o que você falou agora. É que eu já fui no não. A cruz mesmo, ela foi sendo ressignificada como um símbolo. Ela não é cristã, né? Ela já teve outro passado, né? Outros símbolos, ela já foi. Então, é muito difícil essa parte do apagamento, é que realmente hoje a gente consegue falar da cultura que está mais próxima à nossa, né? Que é a cristã, então a cruz, a história toda, a Bíblia, essa história. Então, a gente consegue pensar num momento mais recente, né? Então, que não é tão recente, mas eu digo perto da tecnologia, né? Então, eu vejo isso muito difícil você conseguir apagar, sempre acaba ressurgindo alguma coisa, ou algum ressignificado para isso. Na verdade, isso existe há muito tempo, a tentativa de você... Na verdade, eu não vou dizer nem apagar, eu acho que é a palavra. Eu vejo, tá? Posso estar errada, como uma tentativa de uma substituição. Entendem nesse termo que eu quero dizer? Tentar substituir uma coisa que já não é mais útil, que já não é mais, nesse caso que eu estou dizendo da simbologia, tá? Substituição mesmo. E o apagamento, ele exige diversas formas, ele pode ocorrer de diversas formas, não necessariamente só na mudança do significado, né, na destruição. Ele tem essa parte toda da difusão dessa simbologia. Então, eu vejo que
Nesse sentido, que eu acho que eu discordei do Dan. Eu concordo com o Dan, mas foi nesse sentido, mas eu entendi o que você falou. Agora, será que a gente respondeu o Edgar? Edgar, comenta aí de novo se a gente conseguiu te responder. Tem um comentário da Rita também, a Rita professora também, super importante o tema escolhido, o convidado e o convidado falaram bem, de forma brilhante sobre o assunto, trazendo muitas reflexões, dando parabéns para a gente. Tem um comentário também da Maria Angélica, que o Mary, não sei como fala, além de um lugar de conforto, poder e experiências que ele defende como positivas, o negacionista busca esse lugar que ele acredita que ele foi retirado. Acha que o mundo está fora de ordem, tem horror aos questionamentos feitos pelos que ele considera diferentes e ter que conviver com esses grupos, a não ser que estejam nesse lugar de subserviência, né? Então, muito bem colocado aqui pela Mary, isso tudo arrasou total, né? Eu quero agradecer muito vocês, a gente está com 1h25 já de live, o Dan até tinha brincado, né, quando a gente estava combinando as coisas, ele falou, não, vamos abrir esse diálogo, então se deixar a gente fica aqui falando eternamente, mas as pessoas precisam seguir as suas vidas fazendo outras coisas, embora eu acho que está muito legal ficar aqui com vocês. E aí teve uma frase que o Danilo colocou, que eu acho que ajuda, né, a gente a pensar nisso tudo, que é, quando se nega uma pandemia, ela se impõe, e isso é lindo, né? E acho que quando se nega também outras coisas, como a gente tem visto, né? Então, se nega o aquecimento global e, de repente, você tem uma chuva de gafanhotos, de repente você tem toda a natureza, né, mostrando coisas para a gente com a pandemia, por exemplo, né? Então, só das pessoas fazerem lá a quarentena, como as coisas mudam, né? Ou esses ventos todos que a gente teve no sul agora, que de uma hora para outra arranca a casa, mata a gente, uma coisa que é até meio nova para a gente, né? Muitas vezes impensável até, né? Mas como a gente tem podido experienciar, e aí tem uma frase do Emicida que eu gosto muito, que é: eu não aguento mais ser testemunho ocular da história, né? Tá puxado pra gente. Agora tá puxado. E aí façam as últimas considerações de vocês, mas eu quero agradecer muito, assim, dizer que estamos aqui de portas abertas para outros debates também, para o que vocês precisarem. Não sei se foi a Thaís ou o Danilo que comentou, né? Na verdade, a gente viu, eu vi os comentários num post da Thaís, e aí falei, gente, vamos fazer uma live sobre isso, né? Porque é tudo tão importante de ser dito, tem tanta coisa que a gente precisa dizer e esclarecer para as pessoas, né? E trazer isso para uma quinta-feira à noite, num Facebook, que é essa rede social, essa possibilidade talvez de falar para mais pessoas, né? E trazer esse diálogo e os comentários aqui, essa interação, eu acho que é bastante preciosa, né? Para esse momento histórico ímpar que nós estamos experienciando aí. Sim. Eu queria agradecer, adorei participar, de rever, né, os amigos aí queridos que a gente conviveu em Assis. Vou convidar vocês, para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, no caso, assim, da Fundação para a Memória de Indaiatuba, né, que a gente trabalha com essa questão do patrimônio aí ferrenhamente. A gente, além do arquivo, tem o museu e a biblioteca. Agora, com essa pandemia, as redes sociais também podem ser utilizadas, né, para o bem. Então, nós estamos fazendo muitas postagens, alguns cursos relacionados a documentos e mostrando um pouco mais da história, assim. E até para as pessoas conhecerem bastante, porque às vezes as próprias pessoas não tinham a noção do espaço ali, né? Então, vou pedir para vocês, quem quiser lá conhecer o trabalho, e um beijo, obrigada para todo mundo que assistiu. Obrigada. Maravilha. Gente, Dan, só uma dúvida de última hora aqui que apareceu, antes que você dê tchau definitivamente, mas aí pode só você comentar. A Carolina Pavão, na verdade, está fazendo a pergunta em nome do Paulo Mendes Coelho, que está assistindo a live com ela, colocou aqui, né? Uma dúvida linguística e sociológica. Negativista é eufemismo para mentiroso ou para enganado? Enganado. Quanto a isso? Paulinho. Sarreiro, né?
Enganar. Obrigado, Paulinho, por fazer a gente pensar, né? Vamos pensar nisso, vamos jogar esse neologismo para a galera refletir sobre. Gente, eu queria agradecer demais. Eu acho que teve aí uma transmissão de pensamento, um transimento de pensação, porque esse é um assunto que a gente debateu ali na página da Thaís, depois, em outros grupos que eu estou, esse assunto veio à tona, depois no meu grupo de estudos que eu tenho junto com a Mary, que participou aí, também veio à tona, sabe, que foi assim, uma coisa emergindo, e o negócio, a temperatura aumentando, e dá para perceber que a gente está vivendo aí num momento muito cansativo, mas também que pode ser muito produtivo, né? De rever tudo aquilo que não nos representa mais, né? E de além, e além mesmo desses símbolos, né? Que não necessariamente vão precisar ser destruídos, a sociedade que vai decidir, eu espero que seja a partir de um acordo coletivo, de uma discussão, né, que se dê através de conversas e por aí a gente pode seguir. Então foi esse momento aí, eu acho que a conversa não termina nunca, Não. né? Obrigado pela oportunidade, foi ótimo. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. A gente faz esses encontros, né, quase que quinzenalmente. Então a gente sempre posta nas redes sociais também, sigam lá, né, @CasaMariaAracatuba. A gente, infelizmente, tem tido demanda, né, é muito triste que a gente tenha que atuar contra a violência, né, contra a mulher. A gente precisa atuar nesse lugar, porque se nós estamos aqui é porque, infelizmente, essa violência existe, né? Então, a Casa Maria, na nossa próxima live, a gente vai conversar sobre a Casa da Mulher Brasileira, que foi uma tentativa ou uma política pública e que muito serviria às mulheres, mas que vem aí também num processo bastante complicado com a política atual que a gente enfrenta. Então, um beijo grande para todo mundo que nos acompanhou até aqui, os comentários carinhosos todos, aí as perguntas bastante interessantes que foram feitas, e um beijo grande para a Thaís e para o Danilo. Saudade de vocês. Quando tudo isso passar, a gente se encontra pessoalmente, toma um chá mentira, toma uma cerveja e vai se divertir. Um beijão, pessoal. Beijo, tchau, tchau. Saímos? Eu acho que a gente está online ainda.